Depois a gente volta. Bom dia! Pedacinho do céu. Sabia que você é um pedacinho do céu? O reino está dentro de você, então você é um pedacinho do céu. Amém? Vocês estão bem? Estão, porque escolheram estar no melhor lugar para a melhor parte. Amém? E hoje nós vamos para uma parte 2. Opa! Tá tudo bem. Isso é a manifestação da unção. Tá tudo certo. Né? E simbora. Quem teve aqui domingo à noite passada? Domingo passado? Que eu preguei? Não, foi domingo à noite passado que eu falei sobre o poder. Desfrute do poder. E aí, gente, esse Espírito Santo, ele é muito massa. Eu amo as coisas com ele, cara. Deixa eu te falar, quando você entende a parceria que você tem com ele, ele arma umas coisas que é muito legal. E aí, eu aceitei, né, de estar aqui agora domingo pela manhã novamente. E eu falei, eita, meu Deus, eu aceitei, e agora? E os ministros vão me entender, porque a gente fica assim, Senhor, o que eu preciso falar para o povo? Senhor, o que eles precisam ouvir? Porque afinal, vocês são filha dele. Então, a gente vai servir vocês. Amém? Então, a gente fica procurando essa sensibilidade, procurando estar atento àquilo que o Senhor quer falar para vocês. E o que Ele está e começa através de nós. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Só que, desde domingo, quando finalizou a ministração, eu tiro todos os dias um tempo de estudo, de oração, e o Senhor vem começando a tratar outras coisas dentro do tema. E eu falei, mas Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu falei, gente, não tem nada. Mas vim sempre as mesmas coisas, né? Com outro sentido, com novas direções, com clareza. E aí, eu recebi uma ligação do nosso pastor. Ele, minha filha, será que você vai estar domingo de manhã? Eu falei, gente, que livramento, que coisa boa. Ousada em falar, falei para o meu pastor, grande foi o livramento. Mas aí depois ele falou, não, eu já estou na escala esse mês, eu vou ministrar esse mês, pode continuar a sua escala. Eu falei, quase que eu digo, lasquei-me, né? Por pouco. E aí eu falei, Senhor, e ele falou, eu ainda estou tratando. Se mantenha. E é por isso veio a parte 2. Então são coisas que a gente ainda precisa ouvir. E o que a gente começou a falar? Do poder da ressurreição. Quem não estava aqui, a gente falou do poder da ressurreição, do poder do Espírito. Vamos abrir lá Romanos 8:11, que foi onde a gente parou. Romanos 8:11. Você pode colocar na Ara, por favor. E aí, o que aconteceu? A gente entendeu que o poder de Deus, ele não foi somente para nos dar uma salvação. A morte de Jesus não foi somente para uma salvação e uma comunhão com Deus, mas para nos dar e nos assistir numa nova vida. Porque somos feitos nova criatura. A ressurreição, ela nos dá esse poder de ter uma nova vida. A salvação, a morte trouxe um perdão dos pecados, uma restauração de comunhão, mas a ressurreição nos colocou numa posição superior para uma nova vida, uma nova jornada, uma jornada bem-sucedida. Amém? E em Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito, quem é que é a morada do Espírito? Amém? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, diga esse mesmo. Sabe, queridos, Deus, Ele não nos deu um espírito parecido. Ele deu o mesmo Espírito. Sabe aquele Espírito que entrou lá no túmulo, vivificou o corpo de Jesus, trouxe vida a cada célula, a cada órgão, sabe? Reviveu ali. É o mesmo Espírito. Diga, que habita em mim. É o mesmo Espírito. Não é parecido, não é o genérico. Diga, é o mesmo. Que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Vivificará, é trazer vida a algo que está morto. Vivificará também o vosso corpo mortal. Diga, o meu corpo está cada vez mais vivo e andando em saúde. Amém? Porque há um Espírito que vivifica habitando em você.
Então, aonde a doença não pode prevalecer, aonde nenhum vírus pode se multiplicar, chegou, tem que morrer. Por quê? Porque há um espírito que vivifica habitando em nós. Amém? Que vive dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito, que em vós habita. Agora, queridos, é muito interessante a gente trazer consciência do que nós estamos falando. Eu e você somos uma casa, uma habitação de um poder de ressurreição. Você não acha isso poderoso, não? Você habitar um poder de ressurreição, você ter a consciência, e nós falamos muito isso no domingo à noite, você ter uma consciência de que aonde você estiver, há um poder ali presente, não por você, mas pelo fato de quem habita em você. Uma consciência de onde você estiver, daquilo que você crê, e falar, e se movimentar, e agir, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Porque você tem consciência daquele que habita em você. Não é pelo seu conhecimento natural, não é pelo seu muito decorar as escrituras, não é pelo seu muito conhecimento histórico, não é pelos seus muitos cursos, não é pelo seu conhecimento mental ilimitado. Não, é pelo poder que habita em você. Isso é tão verdade que quando Pedro abriu a boca, o povo falou, ele era um que andava com Jesus. Por quê? Pela maneira como ele falava. Ele não apresentou nenhum diploma de curso teológico feito com Jesus Cristo. A postura, a maneira dele falar, identificou com quem ele andava. Sabe que a maneira de nós falarmos também deve identificar a consciência de que nós temos de quem habita em nós. Quem anda com você? O Espírito. O nosso corpo, nós não somos templo de um Espírito que sai e entra. Que ele sai de manhã para trabalhar, 6h30, 7 horas, e chega só 6 horas em casa de novo para dormir. Não. Aonde você estiver, ele vai estar. Ele habita, ele mora, ele se faz presente. Pode você estar onde estiver, no seu momento mais íntimo, ali ele também estará. Então a gente tem que ter essa consciência, amém? Agora vamos lá. Ezequiel 47:9, na ACF, como diz o meu pastor Cristóvão. Ezequiel 47:9. Aqui Ezequiel, ele teve uma visão, Deus estava mostrando para ele algumas coisas. Coloca no 8, só para a gente entender. E ele vai ter uma visão, todo mundo já ouviu falar no Mar Morto, né? Lá não há vida. Não há vida, não tem como. E aí ele está falando que haverá, ele mostra para Ezequiel um rio que encontrará, que vai de encontro ao Mar Morto. Todo rio ele vai acabar no mar, não é assim? E ele fala assim, então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, ou seja, a água do Mar Morto, em outra versão aqui fala literalmente Mar Morto. A água do Mar Morto, ela vai se tornar saudável. Coloca o 9 para você testificar o que eu estou falando. E será que toda criatura vivente, diga toda criatura vivente. Fala, eu era uma criatura vivente. Que passar por onde quer que entrarem estes rios. Por onde quer que entrarem esses rios, viverá. Onde o rio que Deus estava mostrando aqui para Ezequiel passasse, haveria vida. Até o Mar Morto, ali o que tivesse morto ia vivificar, ia ter vida. E ele continua assim, e haverá, diga muitíssimo, peixe, multiplicação, abundância. Aonde o rio que Deus estava mostrando, o rio fluente, esse poder, ele passasse, haveria abundância, haveria vida, porque lá chegarão estas águas,
e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E viverá tudo por onde quer que entrar. Vamos concluir aí. João 8:37. Ou 7:38. Por favor. Pode ser na CF também. Aleluia. Estamos criando as bases, amém? Aleluia. Deus é bom. João 7:38. Quem crê em mim? Alguém crê em Deus aqui? Que Jesus está falando, né? Como diz a Escritura, termina essa frase aí, por favor. Tem rios de água viva correndo do seu ventre. Aonde você passar, tudo que estiver morto viverá. Tudo que estiver sem vida viverá. Aonde você estiver, assim como Deus disse a Ezequiel, o que estiver morto, ali haverá muitíssimo peixe. O que estiver morto, haverá muitíssimo na sua vida, trazendo vida, porque de você flui rios de água viva. Assim, se você somente crê. Quem crê em mim, de você fluirão rios de água viva. Aonde você estiver, você é um rio. Pode estar morto, seco, do jeito que for, vai viver. Vai ter vida. Vai ter abundância. Por quê? Porque é um rio de água viva habitando em você, fluindo, correndo. Não é represa, não é parado, não é estagnado. Flui. Se você crê, assim como diz as Escrituras. Aleluia, aleluia. Ei, tudo viverá. O Espírito Santo é o poder de Deus. E ele se faz morada em nós. Sabe, queridos, e muitas vezes a gente esquece de dar ênfase. Esquece de focar, de fazer com que isso cresça dentro de nós. Porque somos distraídos a focar e a dar ênfase às coisas de fora. Sendo que dentro está fluindo rios. Pronto para jorrar, pronto para mudar ambientes. Na visão, Deus fala para Ezequiel, tudo que por onde o rio passar, vai ter vida. Não importava a distância, não importava o tempo, ia ter vida. Ia ter vida. Aonde você estiver, vai ter que ter vida. O ambiente que você chegar, se tiver tristeza, vai ter alegria. Se tiver falta, vai ter abundância. Se tiver doença, vai ter cura. Se tiver qualquer depressão, vai ter que morrer. Porque tem um rio em você que produz vida. Ai, aleluia. Sabe, queridos, essa consciência tem que estar tão convicta em você, assim como está convicto o seu nome. Sabe, é muito fácil a gente ter convicções de coisas do nosso dia a dia. Agora, sexta-feira a gente passou por uma situação na escola que teve uma ameaça, os meninos tiveram que sair mais cedo por conta dessa palhaçada aí que o diabo está aprontando, de invasão de escola, que não sei o que. E os meninos, mãe, a gente não vai para a escola. Eu falei, por quê? Mãe, se tiver, não vai ter. Porque aonde vocês estiverem, há vida. Há uma presença em vocês e vocês precisam ter consciência disso. Não vai ter, não vai chegar. Tem anjos acampados ao redor de vocês e por estarem ao redor não vai atingir nenhuma criança. Ninguém está naquela escola. Por quê? Porque vocês estão lá. E não vai acontecer. Porque é uma presença, há um rio de vida. Uma consciência do que somos, do que podemos e do que temos. E isso vai acontecer como? Pelo que a gente vai falar. Essa é a primeira chave para desfrutar do poder. Sabe? E isso foi ensinado em Ezequiel 37. Vamos abrir aí. Ezequiel 37. Deixa eu só colocar aqui na minha Bíblia. Aleluia, Deus é bom. Eita, Pai, por onde passarmos haverá vida. Pode colocar manter na Almeida Corrigida Fiel, não tem problema.
Vai dar tudo no mesmo sentido. Deus não é Deus de confusão. Tudo se revela da mesma maneira, Ele é o mesmo. Amém? Ezequiel 37:1. Abriu aí? Está indo? E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que situação! Sabe, Deus levou aqui Ezequiel para uma visão. E ele foi levado pelo Espírito de Deus. E aí ele falou o quê? Qual era o cenário? Um vale cheio de ossos. Diga, caveira. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Diga, muitos. Sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Diga aí, sequíssimos. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu não sei como é que você pode estar hoje diante de algum vale, diante de alguma situação, diante de alguma circunstância. Mas eu sei que pode estar seco do jeito que está, vai ter vida. Pode estar da maneira que tiver, vai ter vida. Pode estar a sua conta bancária seca, declare vida. Fale vida. Pode ser o relatório do médico que for, declare vida. Pode ser o casamento falido que for, declare vida. Pode ser o trabalho que o filho estiver dando, declare vida. Ei, aqui Deus estava ensinando um grande princípio. Oxe, travou aqui meu celular, gente. Obrigado, Pai, pelo meu celular novo. Está chegando, eu já posso ver. Aleluia. Então vamos lá continuar. Ó, aqui tem um auxiliar aqui, ó, foi de Deus esse auxiliar. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Sabe, o Espírito de Deus levou Ezequiel para ver uma coisa que, naturalmente, pode ser que venha alguém aqui, e aí um cadeirante, uma pessoa com uma doença terminal, com relatório, e você olha assim e fala: estamos aqui em unidade. Ei, pode aqui a pessoa levantar e andar e está todo mundo em fé? Pode. Opa, claro que pode. E começa a cadeira a voar, o xalabacaia, eis que te diga, põe a mão, levanta a mão, sobe, desce, joga manto, levanta manto, e acontece. Mas sabe, querido, quando você estiver sozinho na sua casa, essa mesma convicção de que pode acontecer tem que ter. Porque muitas vezes é muito fácil a gente olhar para as circunstâncias aqui dentro da igreja, nessa unidade, depois de um louvor poderoso desse, de uma unção poderosa dessa, e você falar: eita, Satanás, sai da frente, senão eu te pego. Mas amanhã, com o primeiro boleto, com a primeira briga com o marido, com a primeira consulta que você pode ter no dia, você vai falar: e agora? Sabe, você tem que ter a consciência que não é só nesse ambiente, é aonde você estiver. Vai fluir rios de água viva, há um poder em você em operação. E olha só o que ele continua dizendo. Ezequiel foi muito esperto, porque ele falou assim, só volta lá para terminar a resposta, no 3. E eu disse, Ezequiel respondeu para Deus: Senhor, tu sabe. Já pensou, Lara? Deus pergunta para você: minha filha, e aí? Esse tanto de osso aí vai viver? Você fala: rapaz, só você não sabe. Tipo assim, devolve a bola. Eu não vou arriscar falar se vai viver ou não. Muitíssimo osso, sequíssimos. Rapaz, se não for o poder de Deus, eu não sei não. Então é melhor o Senhor resolver. O Senhor que sabe se vai ter vida ou não. E aí no versículo 4 entra o que a gente vai falar. O princípio de ver o poder de Deus em operação. Então me disse, fala essa palavra aí. Todo mundo junto. Uau. Profetiza. Profetiza. Profetiza, Ruth. Fala, Mateus. Profetiza. Profetiza. Sabe, Deus não falou assim, vai lá e anda no meio. Vai lá e toca. Ele falou: profetiza. E para profetizar tem que falar, tem que abrir a boca sobre esses ossos. E diz. Sabe, muitas vezes você pode estar preso porque não está falando.
Tem muito vale ainda de osso seco porque você está calado, você não está profetizando. O Senhor está ensinando um princípio. Tem muitos filhos meus que não estão desfrutando do poder, porque estão de boca fechada. E acha que isso é uma balela, é uma doutrina, é uma visão do verbo da vida. E não é. Isso é bíblico. Se você crê em Deus, como diz as Escrituras, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, de você fluirão rios de água viva. E aí você não quer acreditar que você tem que profetizar. Você precisa profetizar, você precisa falar, você precisa dar vida. Dê vida aos ossos secos, dê vida ao seu vale de ossos. Ei, chegou um tempo entre a gente manifestar e sair de uma religiosidade e achar que isso é conversinha que acontece na vida dos outros. Sai desse modo de estagnação. Aleluia. Vamos lá. Eita, Pai, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: fala com o que está morto. Ossos secos. Ouve o que, gente? Ouve o que eu quero falar? Não, ouve a palavra. Você tem que falar de acordo com a palavra. Você tem que declarar a palavra. Você tem que falar e dar vida através da palavra. Você não desfruta do poder de Deus se você não disser a palavra dele. Não bate. Não dá. É contraditório. Sabe, tem muita gente que quer desfrutar dos milagres, viver o poder, ver as manifestações, mas não faz aquilo do que condiz para isso. Como que acontece? Não vai, gente, não vai. Você vai entrar ano e sai ano, vir para o culto, terça não, porque só alguns, quinta, domingo, e vai estar com a vida do mesmo jeito. Fala um mês, vai estar do mesmo jeito. Vai estar vivendo os mesmos problemas, vai estar passando pelas mesmas circunstâncias, vai estar com as mesmas dúvidas. Por quê? Porque não profetiza. Porque não diz ao seu vale de ossos secos. E vai continuar havendo o vale de ossos secos. Há um princípio a ser cumprido. Profetiza. Diz a esses ossos. Façam os ossos secos ouvir a palavra do Senhor. E olha só, vamos continuar. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha o que o Senhor está falando. Diz a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que fazer entrar em vós o Espírito e vivereis. O Espírito já entrou em nós. Nós já vivemos. Então por isso tudo, é em toda a área da sua vida. Não é só no corpo que vai ser vivificado, é em tudo. Vai ter vida nos seus relacionamentos, vai ter vida na sua área financeira, vai ter vida na sua saúde, vai ter vida em tudo. Vida, 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 vida. Não haverá morte, não haverá falência, não haverá falta, haverá vida, vida, vida. Pai, obrigada. Bora lá. E olha só, vamos ficar aqui um pouquinho. No 4 ele deu uma instrução. E talvez esse seja o maior desafio. Você obedecer. Talvez alguns Ezequiéis falariam: tá doido, Deus pirou. Porque olha só, esse tanto de vale de osso seco. E ele está mandando eu falar com os ossos. Falo nada, rapaz. É ruim, hein? Muitas vezes Deus fala: dê uma carreira, corra, pule, grite, dê uma risada. Você é doido, é? Isso aí, filho. Isso é coisa de doido. O povo ficar tudo me olhando. Não vai ver. De repente, o seu vale de osso seco está dependendo só de uma reação sua. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Sabe, Deus estava ensinando o princípio de falar. Sabe, e ele dá um comando, Ezequiel obedece, fala a palavra. E no 5, a gente vê ele falando assim: eu colocarei, não é isso? Cadê? Volta lá. Eis que farei entrar
em vós o Espírito e vivereis. Sabe, queridos, você declarar a palavra, você está falando assim: Senhor, eu estou fazendo minha parte, agora se vira com a sua. O Senhor vai fazer a sua. O versículo 4 é a minha parte de obedecer e agir, seja falando, seja com uma atitude. Mas o versículo 5 diz o Senhor que eu farei entrar. Eu farei entrar. Eu mudarei o diagnóstico. Ei, o seu papel é só confessar. Sou sarada, sou curada, eu mantenho firme, eu confio na palavra de Deus. Ei, fale ao seu vale de ossos secos. E o seu papel é falar. E quem vai dar vida ao seu corpo? Deus. Esse é o papel dele. Sabe, o seu casamento é errado. Ei, eu dou vida, eu falo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu casamento é um plano e um propósito perfeito de Deus. A minha família é bem-sucedida. Os meus filhos são a herança do Senhor. Pisarão em outras nações. Viverão os planos de Deus. Porque assim diz o Senhor. E Ele fará. Ele fará. Agora, cabe a gente cooperar. Tem um ditado mundano que fala que ninguém sabe o que mudo quer. E eu concordo. Gente, não é por osmose. Não é por pensamento. Não é telepatia. O reino não funciona. Ai, não, mas eu penso. Não, vai continuar pensando. Sem ver o resultado. Vamos lá continuar para o resultado? Porque Deus nunca começa uma coisa para não terminar. Diga, nem eu. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e porei, de novo Deus falando que Ele vai colocar, vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos avançar. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem. Não saiu nada do jeito que ele imaginava que seria assim. Talvez esse seja o grande segredo. Você começa a confessar e para. Desacredita. Ou começa a inventar coisa onde não precisa. Deus dá uma instrução e você quer incrementar para dizer: Deus, faltou algo, eu vou melhorar aquilo que você me disse. Diga, está errado. Tem que ser conforme ele disse. Conforme ele disse. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Vamos avançar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E aconteceu tudo o que ele disse que ia acontecer. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o quê? Bora lá. E ele me disse, o que ele disse? Profetiza ao Espírito. Sabe, queridos, tem coisa que você vai profetizar no reino natural. Os ossos não estavam lá? Não era material? Não estava tudo lá? Mas agora ele está mandando profetizar ao Espírito. Ei, no reino do Espírito você também tem autoridade. No reino do Espírito você também tem autoridade. Da mesma maneira que você não pode desconsiderar o natural, você também tem que considerar o sobrenatural. A maneira que você vai desfrutar do poder de Deus, ela tem que estar tanto no natural como no sobrenatural. Você se move nos dois ambientes, porque ainda estamos aqui, amém? Então você tem que se mover. Ei, órgão, funcione do jeito que você foi criado para funcionar. Ei, Satanás, eu não te autorizo. Você não tem legalidade em tocar na minha saúde. Ei, é nos dois reinos. Natural e sobrenatural. Natural e sobrenatural. Ei, Deus não deixou a gente sem instrução não, queridos. A gente que se omite. Muitas vezes a gente vive coisas, passa coisas por falta. E está
está escrito, por falta de conhecimento. A gente padece por falta, é o povo de Deus, somos nós que padecemos por falta de conhecimento. Por falta de pegar a nossa escritura, o nosso manual de vida e ler e falar o que Deus, Espírito Santo, bora aqui nós dois. Porque eu costumo falar assim, me ensina aqui o que você quer dizer com isso. Como é que eu vivo isso hoje? Porque se a Bíblia é atual, o que está escrito, ela tem que me ensinar como viver hoje. Sabe, queridos, e muitas vezes, como eu disse no início, às vezes é uma conta bancária, sabe? E por que ele falou com os ossos? Ia responder o osso? Não. Mas ele falou. Sabe, muitas vezes é um carnê que está importunando o teu juízo. Ei, fale com o carnê. De repente é um relatório do médico, fale com o relatório. De repente é um casamento que você está vendo falido, fale ao seu casamento. Ei, é o natural e no sobrenatural. Sabe, Jesus falou com uma figueira e ela não ia responder ele. Mas ela teve que ter uma reação sobrenatural por conta da palavra que ele liberou. Sabe, as coisas naturais elas vão ter que ter reações por conta de uma palavra que você liberar. Esse é um poder de Deus. Esse é o poder que foi disponível a nós. Sabe, o Espírito Santo lá no início, como o pastor Cristóvão falou, que tudo começou aqui. E logo em seguida vai falar que o Espírito de Deus, o Espírito estava pairando sobre as águas. Estava ali esperando, chocando, preparando, porque algo ia acontecer. Estava esperando um comando. De repente o seu Espírito está chocando dentro de você, esperando um comando seu. Para você abrir a boca e falar. Porque pairando significa exatamente chocar, guardar, preparar, que nem uma galinha, sabe? É essa palavra mesmo, tá ali, ó, preparando para um nascimento. E de repente estão coisas prontas para você viver, esperando somente um comando da sua voz. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela tem um comando. A fé, ela tem uma atitude. A fé, ela não vai deixar as coisas acontecer e não se mover. Deus, ele agiu em fé falando. Ele não foi lá e preparou como fez com o homem, com barro. Ele falou. E esse poder criativo hoje é nosso. Por quê? Porque é o mesmo Espírito, lembra? O mesmo Espírito. Não é outro. Como eu tenho o mesmo Espírito, quero me mover de maneira diferente. Lembra? Não bate. Não vai dar. Você vai nadar e morrer na praia. Você não vai sentar na cadeira, pedir água de coco, um peixe frito, né, meu pastor? Não vai. Não vai desfrutar. Você pode até ver outros lá, mas não vai conseguir ver. Por quê? Porque você não está cumprindo um princípio. O reino de Deus é formado de princípios. E muitas vezes a gente não se submete. Sabe? Porque, isso é besteira. Não, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida, mas eu me submeter a uma instrução do meu líder é uma besteira. Quebrando leis, quebrando princípios. Vai ficar. Vai ficar. E aí, quero Deus, eu não. Um dia chegar e a gente se apresentar, eu quero ouvir, servo bom e fiel. Serva boa e fiel. Porque é o que vai contribuir para o meu crescimento, é o que vai contribuir para o meu chamado. O quê? Eu cumpri um princípio. Aleluia, aleluia. Vamos continuar? Esse texto poderoso. E ele me disse, profetiza, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. E diz de novo, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Sabe, Ezequiel, ele estava replicando exatamente as palavras que Deus tinha dado para ele. E hoje nós temos a palavra. Para a gente poder replicar exatamente como ele tem dito. Por isso que você vai ouvir muitas vezes, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Por quê? Porque é para você ler e saber. Assim diz o Senhor Deus, vem, diga vem, vem, vem. Ei, a fé chama. A sua voz tem que chamar. A sua boca, quando você disser, você tem que chamar. Tem coisas que precisam chegar. Ei, empresários,
Não foi isso que nós oramos aqui? Empresário nascendo aqui. Ei, chame empresa, chame o nome da sua empresa, chame os clientes da sua empresa, chame o estabelecimento, chame funcionário. Ei, chame, vem. Ei, a sua conta está passando dificuldade, eu chamo no reino natural e do Espírito, emprego, propostas, ofertas de emprego. Eu chamo no reino do Espírito as ideias criativas para enriquecer. Eu chamo no reino do Espírito uma sabedoria no meu casamento. Eu chamo. Ei, você tem o poder de chamar tudo aquilo que você precisa. E aí, por ser tão simples, a gente acha que não funciona e não faz. Não vai viver. Não vai desfrutar do poder. Sabe, queridos, e a gente vê isso muito aqui em nosso ministério. Fala, declare, exerça fé. E muitos podem achar isso, eu fiz um tempo, mas não funcionou. Ei, é até que. Enquanto não ver, não pare. É até que. Você precisa ver, visualizar, até que aconteça. Diga, isso é um princípio. Vamos lá. Volta lá para a gente. Eita, Pai, Deus é bom. Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos. Ei, chame da onde você quiser. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ei, diga aos seus mortos, vocês vão ressuscitar, porque eu vou dar vida a vocês. Eu dou vida a tudo que está morto. Eu dou vida a sonhos, em nome de Jesus. Eu dou vida a sonhos que hoje estão vistos como mortos. Eu dou vida a ministérios que hoje estão vistos como mortos. Eu dou vida hoje, na autoridade do nome de Jesus, a casamentos que estão vistos como mortos. Ei, a conversão dos seus familiares que estão vistos como mortos. Ei, chame no reino do Espírito vida. Queridos, esse poder que foi liberado para nós, ele é extraordinário. Sabe, não vale a pena desconsiderar, porque funciona. Funciona. Meu marido tá ali fora, ele não está ouvindo, né? Eu ia perguntar se eu já podia contar, mas eu vou contar. Ele não olhou, não ouviu, não dá para ver. Tem uns 3, 4 meses que por onde a gente passava, ele falava, eu vou ter uma Kombi. Eu não quero mais pegar Kombi emprestado. Meu pai tem uma Kombi, sempre quando a gente precisa fazer trabalho, ele pega emprestado. Não que seja de mau grado, mas é uma coisa que a gente tem, né? É chato toda vez, né? E às vezes atrapalha o trabalho dele, enfim. Horários. E ele falou, eu vou ter uma Kombi. E eu falei, tá. E eu confesso, falei, pra quê? Se tem uma que a gente pode pegar emprestado. Mas eu quero ter a minha, eu quero ter o nome da nossa empresa, eu quero poder fazer outros trabalhos, vai que um dia eu posso fazer um outro bico, uma outra coisa, e eu quero ter o meu. E eu acho que com Sandra, acho que Ruth também já deve ter ouvido ele falou, olha, minha Kombi está chegando, minha Kombi está chegando, minha Kombi está chegando. Quinta-feira chegou. Rafa, você tinha dinheiro para pagar a Kombi? Não, filha. Mas chegou. Porque a fé chama. Sabe, queridos, quem já viu o imã aqui? Tem não é substância, minha química pode me ajudar. Uma força de atração, que aqui a gente tem de tudo. Uma força de atração que atrai um componente que tem do outro lado. Sabe, você é uma força de atração daquilo que você precisa. Por isso a palavra diz que as bênçãos alcançam você. Só que qual é essa força de atração que vai ser? A sua voz. A sua voz tem que estar nesse caminho entre o que você é, o que você está chamando e as bênçãos do Senhor. E vai ser como um imã. E vai chegar até você. Agora como? Não pergunte não. Faça só o seu papel. Creia e declare.
creia e confessa, creia e abre a boca, creia e confesse o tempo todo, até que chegue. Até que chegue. Até que chegue. Sabe, queridos, a gente não pode desanimar, não pode desfalecer, porque a gente ficar esperando não vai adiantar nada. Enquanto você move a sua boca, as circunstâncias estão se movendo para sair diante de você, para sair da sua frente, para sair do que está perto. Agora, se sua boca está fechada, ela vai fazer acampamento e morada. E pode construir um palácio, porque só cresce. Agora, quando você move a sua boca, ei, ela não pode resistir. Ela não pode resistir. Nada pode resistir. Aquela figueira não deu um fruto. E ao comando de uma voz de Jesus, ela não pôde mais produzir. E secou. Sabe, esse poder está dentro de nós. Esse poder de você criar as coisas. Irmã, isso é história. É não. Não é. Chega, funciona. Vamos lá, voltar lá, só para a gente finalizar. Próximo. Versículo 10, né? 9 a gente já leu. O que Ezequiel falou aí? E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. Um exército grande e extremo. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, quando foi liberada pela boca do profeta, exatamente como Deus deu o comando, aconteceu. A palavra que você liberar, exatamente como está escrito nas Escrituras, você vai desfrutar. Você vai viver. Você vai viver. Sabe, queridos, os homens aqui acho que vão compreender melhor. Numa partida de futebol, tem lá no estádio. Sabe que eu vi que tem jogos que tem ingresso de quase 10, 15 mil? Falei, meu Deus, que absurdo. E tem duas posições. A posição de quem vai assistir. Amém? E a posição de quem vai jogar. Os times ali. Os treinadores, enfim. O que está pagando o ingresso vai sair com 10, 15 mil reais a menos. Não sei o valor do ingresso. Mas quem está jogando pode sair com 10, 15 mil reais a mais. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre essa palavra da confissão, sobre desfrutar do poder de confessar a palavra e seguir esse princípio, você pode estar aqui perdendo o seu tempo, que pode valer 1.000, 10, 15 mil reais, e ouvindo, e vai sair com menos, ou você pode entrar para jogar, abrir a sua boca e desfrutar tudo aquilo que você tem. Sabe, queridos, você tem que sair dessa posição de telespectador, sabe, você tem que sair dessa posição de estar assistindo as coisas acontecer, sabe, você tem que decidir sair dessa posição de ficar de boca fechada, caladinho como um túmulo, sendo que tem um poder dentro. Tem um poder dentro. Ei, não há nada na vida dos seus filhos que não podem ser mudados através da sua palavra. Não há nada na sua empresa que não pode ser mudado através da sua palavra. Não há nada na sua vida que não pode ser mudado. Ei, uma palavra de um profeta que não tinha uma aliança como a nossa. Ei, ele tinha uma aliança derramada com base de sangue de animal. Ei, a nossa aliança. Ei, a minha voz tem um poder muito maior. O que é um vale seco diante de mim? O que é uma caveira? O que é um cadeirante? O que é uma pessoa com diagnóstico de câncer? O que é uma pessoa com uma empresa falida, DVD na Deus do mundo? Ei, o que é? Nada. Ou pode continuar sendo se você ficar calado.